Por essa nem eu esperava. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lara, eu sou a Gatekeeper do Sistema Orquestra e se você é novo por aqui, esse canal fala sobre transtorno dissociativo de identidade na visão do paciente. Mas volta e meia a gente fala sobre séries, filmes, a psicologia em geral, que é de tudo um pouco, mas é sempre na visão de alguém com TDI. Se alguma coisa te atrair aqui, eu estou te pedindo para dar like no vídeo e se inscrever aqui embaixo. E hoje eu vou falar sobre uma série que eu falei em 2021, ainda quando eu morava lá na casa da minha mãe, que a gente tinha aquele cenário com os pisca-piscas que a gente pretende trazer de volta, que foi sobre The Crowded Room, que foi a série que o Tom Holland fez inspirada no livro do Billy Milligan, inspirada na vida do Billy Milligan. E eu vou tentar fazer isso sem spoilers, porque a série é muito novinha. Já te adianto que no Reels que eu falei dessa série, eu, Lara, falei muito mal. Muito mal. Fiz um Reels falando que a série não podia acontecer pela problemática que era ela ter vínculo com uma pessoa que cometeu diversos crimes e foi absolvida por TDI e traz uma visibilidade ruim para a comunidade. E caso você queira ver o vídeo para você me julgar também, vai estar aqui embaixo. Eu já te digo falando que, por mais que na época que a série foi anunciada, ela repercutiu muito mal para a comunidade toda. Todo mundo ficou bastante assustado, porque o Billy Milligan é um assunto bastante sensível. Então, todo mundo ficou assustado, com a orquestra não foi diferente. Então, o meu vídeo era sobre o que a gente tinha até aquele momento, que seria uma série inspirada na história de Billy Milligan. Na verdade, quando foi anunciada como baseada na história de Billy Milligan. Então, todo mundo ficou assustado. Entropsystem também fez um vídeo falando dessa série. E eu tô aqui 2 anos depois para dizer que sim, eu tava errada, a série é incrível. Eu acho que ela aborda diversos pontos, muita sensibilidade. Ela aborda diversos tópicos com muito cuidado. Eu não sei se eles tiveram consultoria por fora de algum sistema, ou de algum profissional, ou até mesmo ouviu a comunidade. A gente não sabe mais ou menos como é que foi o processo, espero conseguir pesquisar depois. Eu sei que Tom Holland, ele precisou de um tempo depois de interpretar esses papéis, mas é tudo abordado com muita sensibilidade. A série ela aborda o caso de um garoto que é preso por ser cúmplice de um tiroteio que, segundo ele, quem disparou a arma foi a amiga dele, Ariana. A vítima é o seu padrasto. O alvo dos tiros seria o padrasto dele, e isso a gente descobre ao longo da série. A gente sabe que aconteceram os tiros, mas não sabe quem é o alvo. E a série, ela abordou temas muito sensíveis, de uma forma muito sensível. Eu vou jogar tudo aqui sem contexto, porque a série é muito nova, ela é muito fresca e eu sei que vocês precisam assistir. Mas um exemplo muito bom é quando, lá pro final da série, quando começam a falar sobre a fusão final, os Alters ficam com muito medo de sumirem, eles ficam com muito medo de morrer, eles ficam com muito medo de não existirem mais. Especificamente Jack. Jack seria também o Gatekeeper do sistema do Danny, o nome de Indesejáveis também, pra quem viu o vídeo da Yun sabe, porque essa cara. Pedi para as meninas deixarem fazer um vídeo com spoilers e aí eu vou detalhando episódio por episódio, porque eu queria muito fazer esse vídeo na semana que a série terminasse de sair. A forma como ela fala do Headspace, a forma como fala que os Alters agem, a forma como eles se protegem, a forma como eles trocam de fronte, ela é precisa. Eu acho que eu não conheci nenhuma outra mídia que fale sobre TDI e mostra essa interação do Headspace. Conheci, mas ainda não saiu, mas vocês vão descobrir quando sair. Os Alters se envolvem, como eles conversam, como eles criam sentimentos um pro outro. Eles descreveram muito bem até mesmo os Alters em dormência ou que estão desativados. Vai ter uma cena específica que o Danny ele vai parar no porão e ele vai ver vários corpos lá de pessoas que supostamente estão dormindo. Na verdade, elas supostamente estão mortas. É uma coisa muito interessante sobre essa série. Ela não é uma série explícita, mas ela é uma série pesada. Por exemplo, o abuso que o Danny sofre do padrasto não é mostrado na série, mas você sabe o que está acontecendo ali. O que também é interessante, quando o Danny sofre esse abuso do padrasto, você pode ver que já existe o Adam, já existe esse irmão gêmeo, que na verdade seria o primeiro Alter. Isso já mostra que alguma coisa séria aconteceu no passado que fez esse Alter vir a existir. Ela vai tratar a integração como a única cura possível, mas aí a gente tem que lembrar de alguns pontos. E o principal deles é: a série se passa em 1977. É mais ou menos ali o mesmo ano em que o Billy foi julgado. É meio difícil, aliás, é impossível exigir
que a gente coloque a ótica de hoje em dia, com as coisas que a gente sabe de hoje em dia, em 1977. Tanto que o transtorno é chamado de transtorno de múltiplas personalidades justamente por isso. Porque não tem como a gente usar termos, nomenclaturas e a ciência atual para uma época que ela não existia. Foi interessantíssimo a forma como eles conseguiram colocar o nome sistema para se referir ao sistema do Danny. Eu lembro que quando a Dimitri estava assistindo essa série com o Alexandro e a Ariana apareceu, a primeira coisa que o Alexandro falou é uma Persector. Ele ficou uns 2, 3 episódios batendo na tecla de que a Ariana com certeza seria uma Persector, quando na verdade a Ariana é uma Caretaker. Ela só não sabe cuidar de si, mas ela cuida muito bem do Danny, ela cuida muito bem do sistema, ela se importa, ela é sensível. Você vê que tem esse cuidado fraternal. Mas é normal que os Carries cuidem mais do sistema, saibam cuidar melhor do sistema do que com eles mesmos. Ela trouxe bem essa visão de eu preciso cuidar deles, eu preciso cuidar do Danny, eu preciso cuidar do meu core. Eu achei sensacional a forma como o Jerome é inserido nisso. Porque o Jerome é alguém que conheceu a Ariana, e aí quando descobre todo esse enredo do Danny, na verdade ser um sistema, ele vem, conhece o Danny, tenta ver o Danny e fala: não vai acontecer porque eu sei que você não é ela. Você é um estranho. O Itzhak é um protector físico. Uma coisa que me deixou bastante chateada é que ele era um protector físico muito bom. Ele tinha um grande potencial de se desenvolver, já de ser só o protector que aparece pra quebrar tudo e bater nas pessoas. Ele tinha uma profundidade ali. Quando ele tava começando a mostrar mais sobre a opinião dele e tentar ser alguém individual, alguém visto, era muito mais do que alguém feito pra bater nos outros, o Jack põe ele pra dormência e isso me deixou extremamente triste. Mas eu acho que é isso que vai trazer o gancho da próxima temporada. Voltamos ao Jack. Como eu disse, ele era o Gatekeeper e também ele foi a pessoa que mais lutou contra a integração. Ele, pra mim, é o que mais traz a visão da comunidade múltipla sobre isso. Ele traz esse medo de não existir mais. Mas, acima de tudo, ele tem muito medo de que o Danny não saiba se virar sem ele. É um medo pela sobrevivência dele e pela sobrevivência do próprio Danny. Ao ponto de preferir ficar preso o resto da vida como se fosse um singlet sendo julgado por um crime, condenado, do que ter tratamento num hospital confortável, numa clínica confortável, onde eles trabalhariam na fusão dos Alters. Isso é comum de ver na comunidade múltipla. Os Alters e os sistemas fazendo de tudo e passando por tudo por escolherem não fundir, mesmo quando às vezes essa sim é uma alternativa. E sim, você pode escolher não integrar, você pode escolher continuar sua multiplicidade e fazer com que aconteça essa multiplicidade. Só que às vezes, em alguns casos, fusão vai ser melhor. Casos disfuncionais, como no caso do Danny, talvez fosse um deles. Talvez se tentassem ali viver a multiplicidade funcional, talvez, sim, eles não precisariam integrar, mas ainda assim a gente tá falando de 1977. Isso não iria acontecer. Não faria sentido pra época da série. Talvez, numa próxima temporada, venha o Itzhak que não integrou e vá fragmentando o resto das pessoas, apareça novos Alters, porque tinha muita gente naquele porão, mas isso a gente vai ter que pagar pra ver e vai demorar um pouquinho, porque o Tom ficou completamente traumatizado de ter que interpretar um sistema. E a gente tem o Mike, eu colocaria ele também como Caretaker, extremamente sociável, parece ter habilidades sociais que nenhum dos outros tem. Ele não tem tanto tempo de tela como eu gostaria, mas talvez se ele tivesse tanto tempo de tela não teria série, já que a série é sobre o sistema disfuncional e não sobre o cara legal, que provavelmente se fosse o host, todo mundo viveria na mais pura paz. Então eu entendo por questões de enredo, mas eu queria muito ver o Mike mais tempo em tela. Como frontar, onde frontar, como passar por algumas situações. O Johnny era um Persector. Ele era quem colocava o Danny na maioria das vezes em problema. E aí a gente tem um Johnny, usa drogas, que consegue fugir dos lugares. A gente tem ele num quadro com dependência química. E aí a gente tem o Adam, que seria um Carry também, ou um protector sexual, já que a gente tá falando de um Alter que passava por um abuso. O Danny explica que o Adam queria que as coisas que acontecessem com ele, pro Danny não sofrer e pra mãe dele não ficar sozinha. Centrava esse abuso sexual do padrasto dele nele mesmo. Assim, por exemplo, eu ceder ao que ele fizer e ele fizer isso comigo, a minha mãe não vai ficar sozinha, ele não vai fazer isso com o Danny. É normal de protectors sexuais e até mesmo de Caretaker. Ele querer que essas coisas aconteçam com ele e não com os outros. Eu vou trazer outro vídeo ainda sobre essa série, que eu vou destrinchar episódio por episódio, mas eu queria deixar a recomendação. Eu retiro tudo que eu disse em 2021. Tudo bem que a Lara de 2021 não tinha como saber que essa série ia ser tão boa. É uma série boa. Como eu disse, ela não é explícita, mas ela é pesada, até mesmo nessa cena de suicídio do Danny,
Você sabe o que ele tá fazendo. Se você já tem um gatilho com isso, você vai se engatilhar. A gente precisou de suporte. E sim, assistam ela com alguém de confiança. Ela soube abraçar a comunidade, mesmo que no final da temporada os Alters tenham integrado. Como eu disse de novo, naquela época era a única forma possível de tratamento que eles conheciam. E mais do que isso, eu achei importante porque muito sistema tem medo de integrar. Muito sistema ainda tem um tabu enorme sobre a fusão final. Por mais que a gente não tenha escolhido isso, a gente não pode demonizar uma das duas formas de cura que a gente tem. Por mais que não seja a opção da maioria, ela ainda é uma opção válida e descartar ela chega a ser irresponsabilidade. Então, talvez se a série tivesse abordado todo mundo vivendo multiplicidade funcional e não tendo integrado, e talvez iria atrair mais críticas positivas para a comunidade múltipla. Ainda ia deixar esse tabu, sabe? Então acho que ela trouxe bem, trouxe uma coisa saudável, trouxe uma visão saudável disso tudo. Eu tô feliz que as coisas estão acontecendo assim, que veio uma mídia finalmente trazendo coisas que nenhuma outra trazia, tipo os sentimentos, as dores e individualidade de cada alter dentro de um sistema. Eu fico muito feliz e grata por isso ter finalmente acontecido. Então é isso, beijo. Até o próximo vídeo, porque eu tenho alguns vídeos já agendados com vocês.